E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre viagem astral e eu espero que todos vocês saiam daqui muito decepcionados. Ou felizes, mas eu prefiro que saiam decepcionados. Vai ser melhor. Mas antes de começar a falar, eu preciso dar alguns recados. Eu não sei se vocês já viram, mas a gente fez um Apoia-se. E esse Apoia-se ele serve para poder viabilizar tudo aquilo que a gente precisa gastar do nosso bolso para que a gente consiga viabilizar, saca? Então tem o tarô de rua, tem os jogos como Se Me Atacar Vou Atacar. E se você não conheceu, vá na nossa fanpage ou vá no Apoia-se agora conhecer o Se Me Atacar Vou Atacar. Que foi um jogo muito foda que a gente fez de ataque e defesa astral e adivinhação e oráculo. Foi foda pra caralho. Então se vocês quiserem e vocês tiverem como, deem uma chegada lá e apoiem nosso projeto, que tá foda pra caralho, tá muito bem escrito. E se vocês quiserem também, eu faço atendimentos de tarô. Sejam eles consultas regulares ou sejam também acompanhamentos mensais. Se vocês quiserem mais informações, o e-mail está aqui embaixo. E também sou artesão de sigilos e servidores mágicos, então se você fez um sigilo feio e você quer usar ele de forma comercial, troca ideia comigo. Se você fez um contrato de servidor que você não curtiu, fala comigo. E se você quer um servidor que preste e você não está botando fé no teu, cola com nós. Então agora a gente vai falar sobre a viagem astral. A viagem astral, ela consiste nada mais, nada menos do que uma caminhada pela narrativa sem que a gente se apegue nos personagens da nossa meditação. Quando a gente projeta na viagem astral, quando nós projetamos a nossa imagem dentro de uma narrativa mental, e é interessante dizer isso, que ainda que vocês acessem planos espirituais como Aetis e como infernos na Goetia e tudo mais, quando você faz uma incursão goética ou qualquer coisa do tipo dentro de uma meditação ou alguma coisa dessas, é uma espécie de viagem astral sim, é porque viagem astral é mais um nome genérico que a gente dá, como o Scrying, por exemplo. Mas são meditações onde a gente se guia a partir do plano de fundo, né? Tanto as meditações goéticas quanto também os trabalhos enoquianos, ambos são todos com base no background, né? No plano de fundo, em qual cenário nós estamos nos dispondo. Eu diria inclusive que é uma espécie de RPG, e eu diria inclusive que o RPG é um bom exercício para viagem astral. Quem joga RPG, quem joga bem RPG, e eu não diria sobre mandar bem ou não dentro de uma ficha, mas sobre se doar a história ou não, eu acredito que sai na frente de muito membro, muito neófito aí na AA, que fica batendo cabeça para fazer tátua. E aqui eu já deixo já uma dica para vocês também. Meditem sobre os tátuas. Ajuda bastante na projeção astral. Mas, continuando. A viagem astral em si, ela é uma espécie de meditação onde nós projetamos a nossa imagem, seja em terceira pessoa, em segunda pessoa, ou em alguma dessas que a gente consegue tornar palpável dentro de uma narrativa talvez gramatical, ou até mesmo uma projeção muito específica da mente do operador e que talvez eu não consiga pautar aqui porque pode ser muito bem uma criação sua. E caso você queira compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. Mas no final das contas, a viagem astral em si ela consiste numa meditação onde você mergulha dentro de uma narrativa, onde você tem um objetivo e você segue. Claro que existem algumas outras onde não existe um objetivo tão pautado, como o Scrying, por exemplo, que pode ser feito através da meditação sob o olhar de uma pintura, ou de um desenho, ou de uma música, ou qualquer coisa do tipo que você use como plano de manifestação. E eu sinto a necessidade de deixar claro aqui para vocês que a viagem astral ela é completamente mental. Ainda que vocês acessem planos espirituais, ainda que vocês acessem qualquer outro tipo de plano, até mesmo o plano digital, caso você se projete para dentro da internet. Porque assim como a nossa mente usa a nossa máquina cerebral para um trabalho, todos os outros planos de manifestação eles utilizam a mente como portal mínimo para qualquer acesso, para qualquer nível de acesso. Então, até mesmo quando você fecha os olhos e você se projeta para fora do seu corpo, primeiro que você continua dentro do seu corpo,
e segundo, que na verdade aquilo ali é uma construção mental do ambiente da sua casa, né, ou do ambiente em que você está meditando, em que você se deixa aberto a sentir as interferências externas sobre sua meditação. Então, em alguns momentos, quando você tá, sei lá, tá andando pela sua casa numa projeção e você vê um demônio, alguma coisa do tipo, é interessante que você analise a raiz daquela criação mental, porque de fato é uma criação mental. Aqui, e não é porque é uma criação mental que não é legítimo também. Mas é interessante que se compreenda o nível semântico por trás daquela palavra criada, né? O que é que tá por trás? Qual é o espírito de obsessão por trás daquela palavra em forma de daimon, por exemplo, ou em forma de espírito, né? Tem gente que faz uma projeção astral e fala que viu uma pessoa morta dentro de casa ou qualquer coisa do tipo. É interessante que você analise tudo isso. E vou também aproveitar para entrar logo no assunto sobre o tal do fio de prata. Não sei se vocês já ouviram falar, me sinto até um pouco envergonhado de entrar nesse assunto, porque, sinceramente, com todo mundo que eu conversei na vida sobre projeção astral, ninguém viu essa porra desse tal fio de prata ou fio de ouro, né? Que nos liga ao nosso corpo e nos permite voltar. Irmão, sinceramente, se você entra numa projeção astral e você não volta, é porque você nunca esteve no lugar onde você achou que estava. E é muito simples, irmão, é muito simples. Porque não existe a possibilidade de você se perder de si. E o momento em que você se perde de si é o momento em que você perde autonomia sobre o seu corpo, é o momento da insanidade. É o momento em que você se perde do seu próprio controle. E aí sim, você precisa de um nível de terapia, você precisa de qualquer coisa do tipo. Agora, você achar que você vai entrar numa projeção astral e que você vai ficar em coma, você vai tomar no seu cu pra lá, porque isso não existe. Não existe. Tem pessoas que inclusive falam que isso aconteceu depois delas terem usado algum tipo de enteógeno ou qualquer coisa do tipo. E a única coisa que eu tenho para dizer para vocês sobre isso é que, para mim, essa pessoa utilizou a projeção astral como desculpa para usar droga e não como motivo para usar uma medicina que fosse meio que lubrificar as engrenagens dessa projeção para facilitar esse trabalho dela. Tanto que quando eu tomei o Daime, quando eu fui apresentado ao Daime, né? Inclusive, Mia, te amo, muito obrigado por ter me apresentado o Daime. Quando eu conheci o Daime, eu tive um nível de projeção astral muito grande, muito forte, onde, onde na verdade eu me guiei por uma narrativa a partir de uma imagem que foi construída na minha mente, e ali eu fui seguindo e seguindo e seguindo, mas eu nem tinha percebido que eu estava numa projeção astral. Eu simplesmente fechei os olhos, me vi naquele momento interessante e resolvi seguir, sem controlar os personagens que apareceriam, qualquer coisa do tipo, me deixando tão disponível para aquele palco quanto todos os outros atores que surgiriam a partir dessa projeção mental que eu construiria dentro, né, da oportunidade de ter provado o Daime e ter criado tudo aquilo ali. Porque de fato eu acredito que eu criei sim, e eu não vou abrir mão dessa minha perspectiva magística, mas também espero que as pessoas do Daime não se sintam ofendidas, que é o vocabulário que eu tenho para poder falar da experiência que eu vivi. Então, sobre as pessoas que dizem que você pode usar uma substância e que você não vai voltar, irmão, se você usa uma substância e você diz que através dela você nunca mais voltou, significa que você nunca esteve onde você acha que deveria estar. E é interessante realmente que você busque uma terapia ou algo do tipo, porque não faz tanto sentido assim. Existem inúmeras formas de projeção astral. Algumas projeções são bem básicas, desde meditações deitadas, onde você se projeta para fora e caminha pela sua casa, como outras em que você voa, em que você usa, por exemplo, o scrying para adentrar num arcano do tarô, e aqui fica um exercício muito bom. Utilizem os arcanos maiores, principalmente, para poder fazer esse tipo de incursões meditativas, onde você utiliza aquele plano de fundo. E eu deixaria, inclusive, um ótimo tarô como recomendação para isso, que é o Smith Waite, né? Da Pamela Smith. Que é da Pamela sim, foi ela que desenhou, então é dela. Não importa quem foi que projetou aquela porra. É da Pamela. É o olhar da Pamela sobre a narrativa de quem pediu aquele tarô, né? Então, eu deixaria aqui muito bem essa narrativa e os estudos sobre o tarô de Waite Smith,
porque existe um livro que agora eu não me recomendo, e se vocês souberem do livro que eu estou falando, deixem aqui nos comentários, mas é um livro que ele constrói um mapa a partir da construção dos arcanos maiores. E ali ele mostra onde cada um se situa e entrega pra gente um mapa em 2D muito interessante, que parece um mapa de RPG, e ali você consegue se guiar e fazer toda essa narrativa desse caminho para conseguir lidar com todos os arcanos dentro de um único mapa. Eu acho foda essa experiência e eu recomendo a todos vocês. O Scrying ele é interessante que ele seja feito com tudo, com todo tipo de música. E eu recomendo inclusive músicas folk, porque as músicas folk elas costumam ter planos de fundo onde ele entrega o som de uma lareira ou o som de passos na grama ou qualquer coisa do tipo. Porque inclusive são a partir de projeções mentais que algumas egrégoras trabalham com o encontro com seu animal de poder, ou até mesmo o encontro com seu sagrado anjo guardião, ou até mesmo a resolução de problemas do passado com pessoas que já desencarnaram, a partir de meditações ou imagens dentro de fotos ou músicas que te ligam à pessoa falecida. E é realmente uma experiência muito interessante. Se qualquer uma dessas experiências que eu estou recomendando a vocês for feita, por favor, deixem a experiência de vocês aqui embaixo, isso é muito importante. E já que eu estou falando de exercícios, eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês. Isso é uma recomendação bem básica, tá? Se vocês puderem, anotem aí. Anotem aí, por favor, que eu prometo a vocês que vai funcionar. Primeiro, eu recomendo a vocês 15 minutos todo dia de meditação. Na verdade, 15 minutos de meditação, como vocês bem entenderem, e 10 minutos de meditação em uma infinita e absoluta imobilidade. Vocês não podem mexer nem a língua para engolir saliva. No máximo os olhos, porque realmente é muito difícil. E até mesmo Aleister Crowley no Liberaba, ele utiliza essa movimentação ocular como um reconhecimento para algum estado de samadhi. Mas também não fique achando que qualquer peido que você vai dar em meditação vai te entregar um samadhi, tá? Não é assim. Então, 15 minutos de meditação da forma como vocês bem entenderem, correndo, parado, jogando bola, fazendo flexão, fazendo comida, com música, sem música, coçando o olho, coçando o joelho, cantando, foda-se, isso não me importa. Façam 10 minutos de mobilidade diária e façam também um exercício de visualização muito interessante, que é colocando entre você e um espelho que fique de frente para você na altura do seu rosto, uma vela. E aí você faz 5 minutinhos focando na vela, o máximo que você puder sem piscar, e entre você e a vela, faça um exercício de focar nos seus olhos com a vela no meio. 10 minutinhos no total. Vão ser 5 minutos focando na vela e 10 minutinhos focando nos seus olhos com a vela entre você e seu reflexo. Depois disso, eu vou recomendar uma coisa muito importante. Escrevam a projeção astral que vocês querem ter. Escrevam como um conto bem escrito mesmo, sabe? Escrevam, detalhem como é a textura do chão, a textura das paredes caso tenha, a textura da brisa que bate em vocês caso tenha brisa, o odor, o cheiro do orvalho, das flores ou da podridão, do que vocês bem entenderem, mas ponham todos os detalhes, escrevam, escrevam. Seja em terceira pessoa, seja em primeira pessoa, ou na perspectiva que vocês conseguirem atribuir fora dessa questão gramatical. E a partir daquele momento vocês escrevam e se envolvam com aquela narrativa, mas deem um ponto final para aquela narrativa. Mas escrevam somente o background. Não escrevam as experiências que vocês vão ter, somente o plano de fundo. Um castelo, um campo, uma cachoeira, um cemitério, a Calunga Maior, o fundo do mar, o céu, os infernos de Dante, ou qualquer outra coisa que vocês queiram. Caso vocês não queiram escrever, procurem cenários de RPG na internet. Sempre tem cenário pra caralho de RPG na internet. E trabalhem esses cenários. Claro que ninguém é obrigado a escrever muito bem, mas eu diria que magistas são obrigados a conseguir se expressar muito bem, porque a magia é um nível de expressão. E aí, se você quiser fazer música, faça música. Se você quiser dançar para conseguir sentir no seu corpo a narrativa, sinta. Essa é uma perspectiva artística que somente quem é mago e quem é artista, ou seja, quem é os dois, sabe como é que se faz. Então, a partir desse momento em que você escreveu ou que você já sente a narrativa em si,
você para, se senta de uma forma confortável. Quem tem dificuldade para ficar com a coluna reta, eu recomendo que encoste a base da bunda na parede, formando realmente o ângulo de 90 graus e disponha a sua coluna por toda a reta da parede, tá? E aí vocês encostem a cabeça e sintam realmente, se possível, de frente para um espelho, para conseguir se ver direito, conseguir ver como está o corpo, prestar atenção também na coluna e tudo mais. E aí, a partir desse momento, vocês fechem os olhos e vão construindo essa imagem mental na cabeça de vocês. Comecem trabalhando a respiração. Eu recomendo de início uma respiração quadrada, né? Que são 4 segundos puxando o ar, 4 segundos prendendo, 4 minutos soltando o ar, 4 segundos com o pulmão vazio, depois 4 segundos puxando o ar, 4 segundos prendendo a respiração, 4 segundos soltando a respiração e assim por diante. E aí vocês vão repetindo até que vocês sintam um estado alterado de consciência, para que vocês consigam construir essas imagens mentais através dessa gnose, para que vocês consigam fazer esse trabalho. Não existe a menor necessidade de um banimento nem nada do tipo, você está na sua cabeça. Mas se você sente que o seu dia está complicado e que você dá muito valor para essa experiência, faça um banimento antes, um banimento depois, um banimento durante, um banimento na projeção, um banimento como vocês bem entenderem, tá? Isso realmente é sobre uma experiência pessoal. Não existe como essa possibilidade de você comparar uma coisa com a outra, sabe? Não se compara esses níveis de projeção mesmo. Não se compara, são experiências individuais. E aqui, inclusive, eu já deixo já registrado que é bom a gente parar com essa porra dessa cagação de regra, de querer basear a nossa experiência na experiência do amiguinho e basear a experiência do amiguinho na nossa. A menos que te peçam um conselho, não fiquem dando conselho pra lá e pra cá, deixa a pessoa viver o rolê dela. Às vezes a pessoa tá criando uma coisa nova e você tá dizendo que tá errado. E às vezes só não cabe em você, cara. E eu, sinceramente, odeio blusa polo. Mas eu nunca vou impedir ninguém de usar blusa polo, porque eu sei que tem gente que olha no espelho e fala que tá lindo. E eu vou falar o quê, irmão? Blusa polo só não serve pra mim. E ainda tem gente que diga, por exemplo, a Mia, que eu poderia usar blusa polo que ia ficar bonito em mim. Vá saber. Isso são coisas sobre experiências pessoais. A gente não deve ficar se metendo na experiência do outro. Principalmente sobre essas questões que são muito místicas. E o misticismo, para mim, é uma das coisas mais importantes da magia. Porque é o momento do insight puro, do insight legítimo, com base simplesmente na teoria que a gente gera e na prática que a gente administra, saca? Então, bem, é isso que eu tinha para falar com vocês. Mais uma vez, não deixem de me seguir nas redes sociais, elas estão todas aqui na tela, acho que é aqui ou aqui ou aqui embaixo. O e-mail para contato também tá aqui. Conheçam o nosso Apoia-se e se juntem à nossa causa. Vamos trabalhar melhor isso em sociedade, vamos levar magia pra rua, vamos levar magia para quem quer magia e vamos levar magia para quem não sabe que magia existe. E então é isso. Não se esqueçam também, consultas de tarô. A minha agenda ainda está aberta. Eu vou ter uma pequena pausa agora no Natal, Ano Novo, mas conversando a gente dá um jeito, beleza? Bom, muito obrigado. Eu sou o Vitor Vieira. Esse canal me tem como host e tem Mia Bueno como produtora. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença, pelos comentários, que desde já eu agradeço muito. Bom, é isso. Fiquem com Deus e cuidado com ele.